Falando de tradução, a gente sabe que existe no mercado editorial traduções muito mal feitas, que é quase tradução de Google Translator, né? Isso aí queima muita coisa. Eu já li, teve livros que eu desisti de ler, porque nada fazia sentido, em função de uma tradução, de terem traduzido palavras que não deveriam, e as que deveriam ter usado expressões que não diziam a mesma coisa, né? Mas eu sei que tu é um cara muito caprichoso na hora de trazer, o que é uma raridade, né? Não é só o capricho, mas tem a vivência técnica, né? Tu não é um tradutor, tu é um cara técnico, com vivência de negócios que eventualmente traduz. Então é o tradutor perfeito, se a gente for ver. O que acaba acontecendo, eu acho que no mercado editorial, e de novo, parabéns para o Rubens, com esse cuidado que ele tem também, vários livros da Novatec, inclusive tem um do Martin Fowler, que eu estou tentando lembrar o nome dele agora e não consigo. Refactoring? Será que é de Refactoring? Eu não lembro agora, juro que eu não lembro mesmo, mas que quando eu comecei a traduzir vários livros, depois que adquiri esse relacionamento com o Rubens Prates, né? Aí ele chegou e eu já tinha traduzido o Mítico Homem Mês para... Pearson. Aí eu traduzi vários outros para o Rubens, mas assim, esse livro, o Mítico Homem Mês, foi bem interessante, que aí foi o André Wolff. O André Wolff, que sabendo de toda aquela história que eu tinha com o livro e tal, quando ele foi trabalhar na Pearson e caiu esse livro, não é Pearson, Campos Elsevier. Aí quando caiu esse livro na mão dele, ele perguntou se eu queria traduzir. Eu falei assim, eu lembro bem da coisa, ele falou assim, eu tenho um livro aqui para traduzir, eu vou perguntar pro forma se tu quer traduzir, porque eu sei que tu vai querer. Aí ele me falou, é o The Mythical Man Month e tal. E aí, aquele livro é um livro muito querido para mim. E eu comecei a ler e eu senti assim, eu não posso fazer uma tradução puramente técnica. Porque o Fred, ele já era um cara de uma idade avançada, tal, e ele escrevia coisas que eram ali de 1956, então tem todo um estilo da pessoa. Aí eu quis trazer esse estilo do Fred para o livro, para a tradução. E aí eu comecei a traduzir do inglês para o português, aí eu deixava descansar, aí eu fazia a tradução de coisas que eu tinha dúvida, do português para o inglês, e perguntava para ele, é isso mesmo que tu quer dizer? Tal, faz sentido? Aí algumas vezes ele dizia, sim, é exatamente isso, outras vezes ele dizia, não, é bem diferente o que eu quis dizer é isso, isso e aquilo tal. E aí, claro, quando vai chegando para o final do livro, eu já estava muito mais safo ali, mas nós acabamos virando amigos. E aí eu trouxe ele para o Brasil, para uma Latinoware. E para mim foi uma coisa assim, bem interessante de perceber que as pessoas que foram assistir a palestra do Fred Brooks e pedir autógrafo para ele, foram os outros palestrantes internacionais da Latinoware que não tinham tido a oportunidade de ter contato com ele em outras ocasiões. E aquilo para mim assim me deixou muito orgulhoso. E eu não tinha... eu lembro de muitas coisas, tu sabe da minha memória, mas às vezes eu sou muito desligado para outras. Eu não levei o livro para ele autografar. Aí o Mad Dog, que estava lá, que tinha comprado 2 livros para ele autografar, deu um livro para mim, para eu ter um livro autografado. Salvou a pátria. Mas aí depois, anos depois, a Ana Luísa, minha filha mais nova, estava estudando na URGS, Engenharia Elétrica. Aí ela trabalhava no Laboratório Avançado de Processamento de Sinais e Imagens. E eu dei cursinhos de Linux, o pessoal do laboratório e tal, e eles tinham uma biblioteca no laboratório. E aí aquela coisa, eu amo livros. E aí tu falou que tu tem os livros ali na tua biblioteca. E eu tinha muitos livros com autógrafo na minha biblioteca, tal. Eu tinha esse do Fred, o segundo livro que ele escreveu, que aí já vale um parênteses também. O livro em inglês é The Design of Design. Às vezes, quando tu vai fazer a tradução, e aí essa coisa do cuidado que tem que ter, design, se tu simplesmente traduz para o português, pode significar muita coisa. Desenho, modelo, projeto, desígnio, sabe? E em inglês, quando aquilo está dentro do sentido, tu não precisa ficar pensando o que significa aquilo, porque a palavra, no meio do lugar onde ela está, já traz aquele sentido. E o Fred, justamente, ele colocou o The Design of Design, falando das fases que acontecem, o design antes do projeto, né? O modelo antes do projeto.
Aí quando eu fiz a tradução, aí eu coloquei o projeto do projeto, da modelagem à realização. Tive que colocar um subtítulo para poder dizer aquilo. Trouxe o contexto. Trouxe o contexto. Mas aí também, como eu tinha traduzido o primeiro dele, e aí eu fiz amizade com o Fred, o segundo ele exigiu que a tradução em português fosse feita por mim. Aí eu ganhei bem mais, foi uma outra situação que foi bem diferente. O tradutor ganhou o reconhecimento do autor original, que é um cara venerado internacionalmente. E ele falou para mim assim, quando eu mandei o primeiro livro em português para ele falou assim, tu sabe que eu não vou ler, mas eu tenho certeza que está muito bem traduzido, porque tu foi o tradutor mais chato que eu já tive. Aí eu falei assim... Porque trocou mais mensagem. Porque ele falou que os livros dele apareceram traduzidos em várias línguas e ele nunca soube quem traduziu. Sabe, eu conversei com ele, mas aí teve essa coisa de ele vir para o Brasil, para Latinoer, e aí alguns anos depois, o Randy Pausch, do projeto Alice, agora não lembro qual é a universidade, mas já era um projeto de inteligência artificial, e ele teve câncer no pâncreas. E aí ele estava desenganado, ele sabia que ia morrer. Aí ele escreveu o discurso final que ele deu para os alunos dele, que foi muito emocionante, e ele ainda teve tempo de transformar aquele discurso final num livro. E ele dedica um capítulo... Eu lembro desse discurso. E aí tem um capítulo inteiro desse livro que ele dedica à visita que ele fez ao Fred Brooks na Universidade da Carolina do Norte. Ele deu tanta importância para aquilo que, poxa, nos últimos momentos da vida dele, ele quis escrever sobre aquilo. E aí eu pensei assim, nossa, o quanto que eu fui afortunado de ter conhecido o Fred Brooks, de ele ter vindo ao meu encontro, de eu ter tomado durante 3 dias os meus cafés da manhã com ele, com o Mad Dog junto, que é outro ídolo meu, sabe? E aí eu acho que tem uma coisa que tu me conhece muito bem e que eu recomendo para todo mundo, tem que ser cara de pau, sabe? Quando a gente conhece essas pessoas, que a gente tem a oportunidade de estar com essas pessoas, seja num evento, seja o que for, a gente tem que ir conversar, porque a quase totalidade dessas pessoas são normais, são generosas, vão contribuir com o teu conhecimento. E o Fred, ainda só para terminar essa parte da história, ele faleceu no final do ano passado e eu fiquei sabendo pelo Mad Dog que ele faleceu. A gente se conversava, pelo menos desde que eu traduzi os livros, a gente se conversava 1 ou 2 vezes por ano. Eram poucos momentos de interação, mas eram... Eu me preocupava, porque ele já estava ficando bem velhinho e eu sabia que... eu sei que nenhuma pessoa é eterna, né? Mas eu era muito grato a essa amizade que eu tinha com ele, então a gente sempre trocava e-mails. Eu fiquei devendo uma visita para ele, que eu queria muito ter ido visitar a casa nova que ele fez, que ele relata a construção da casa no projeto do projeto. E aí, quando ele faleceu, eu soube pelo Mad Dog, aí fiquei bem chocado, bem triste mesmo, né? Porque por mais que seja uma coisa normal, poxa, a pessoa que deixa um legado como ele deixou, sabe? Um autor seminal de engenharia de software, e eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiquei muito emocionado. Aí passaram alguns dias, eu lembrei que ele tinha mandado a mensagem de final de ano dele, de 2023, 2022 ele não mandou, porque ele faleceu. Aí ele tinha mandado a mensagem de Natal dele em 2021 para família e amigos. E, poxa, eu recebi essa mensagem dele. Aí eu mandei uma mensagem para Nancy, a mulher dele, e pedi assim, olha, a gente nunca conversou diretamente, eu e tu, mas eu sei muita coisa de ti em função do Fred, das tuas aulas de violino, que tu passou a dar aulas de violino no quintal da Casa Nova, tal. E eu queria te pedir se tu permitia que eu traduzisse essa carta que ele mandou para amigos e família para o português, porque ele tem muitos fãs aqui no Brasil e eu gostaria de traduzir. Aí ela falou assim, não, qualquer coisa que tu acha que vai ajudar na memória do Fred, no legado do Fred, sinta-se à vontade. Aí eu traduzi, publiquei no LinkedIn e aí muita gente assim comentou que não imaginavam esse outro lado do Fred, assim, que é um cara extremamente de família, extremamente religioso e que o texto dele é de uma elegância independente do assunto que ele aborde.
sabe? Ali ele conta coisas da família. É muito legal, assim, porque eu mesmo, sendo ateu, aquilo me tocou muito. Essa relação que ele tem, assim, nessa crença de uma força maior, assim, foi muito bonito. Foi um momento, assim, bem emocionante da minha vida. Que legal.